com certeza quando você leu o título desse vídeo aqui, você falou assim, como assim? Mais famoso do que o Mickey? O Mickey hoje é uma unanimidade, é o maior personagem vivo, qualquer coisa que coloca o Mickey vende. O Mickey é um sucesso de merchandising e realmente ele é tudo isso, mas nem sempre foi, e na verdade ele foi inspirado em um outro personagem muito famoso que simplesmente desapareceu da história. Você tá meio curioso pra saber quem que é, né? É claro! Eu estou falando do Gato Félix. As pessoas brasileiras estão rindo da minha cara, estão falando assim, o Gato Félix, aquele personagem, aquele cava... que trem chato pra caramba. Não, de gato pra rato, até eu tô confusa. E eu concordo plenamente com você, o Gato Félix era chato pra caramba, mas na verdade nem sempre foi assim. Na verdade, as pessoas acabaram com o Gato Félix e acabaram de verdade, a ponto dele desaparecer. E essa história de ascensão e queda que eu quero contar pra vocês hoje aqui no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A primeira coisa que você tem que entender é o tamanho que o Gato Félix tinha. Nos anos 20, ele era praticamente o maior sucesso do mundo. Pra gente começar a entender essa história, vamos começar em 1919, que foi quando ele foi criado por duas pessoas. Um cartunista que se chamava Pat Sullivan e por um animador que se chamava Otto Mesmer. Só que a confusão já começa com esses dois, mas nós vamos explicar isso mais pra frente. Mas o fato é que em 9 de novembro de 1919 estreava a animação Feline Foolies, que trazia como protagonista o personagem Master Tom, que foi a primeira versão do Gato Félix. Essa animação foi feita no estúdio onde o Pat Sullivan era o dono. E é legal a gente pensar que basicamente essa foi a primeira animação que deu origem a todas as outras. A sopa primordial dos desenhos animados, o ponto zero. E também foi a primeira vez que um gato foi usado num desenho animado. Daí pra frente tiveram vários. E o Pat Sullivan ficava tão achando que ninguém ia gostar dessa animação, que não ia fazer sucesso nem nada, que ele fez até um fim bem trágico, né? Não sei se você percebeu, mas o gato meio que tira a própria vida ali no final, né? E morreu. Só que pra surpresa dele, o povo, bravo, bravo, mais um, tipo a Dona Florinda naquele episódio, sabe? Que tesouro! Mais um! Mais um! Porque você tem que lembrar que nessa época, só o fato de ter alguma coisa animada era uma quebra total da expectativa, ninguém sabia que aquilo era possível, e claro que eles queriam mais. E foi só na terceira animação que eles mudaram o nome do gato pra Félix. No curta que foi chamado de As Aventuras do Gato Félix. Também nessa época não tinha criatividade, né? Tipo... Isso aí era novidade. Meu Deus, que nome genial! Brilhante! O nome dele era Félix porque tinha ligação com felino, mas também com a palavra felicidade. E ele era um gato realmente muito feliz. Você lembra que ele põe a mão na barriga e ficava... Mas até então o Gato Félix era só um gatinho mesmo, né? Nada muito bonitinho, redondinho, que só mudou do jeito mais como a gente conhecia ele em 1924 pelas mãos do desenhista Bill Nolan. Aliás, se você dá uma olhada aqui no Gato Félix e olhar o Mickey assim, a gente percebe que eles são bem redondinhos, chuchundinho igual, né? Coincidência? Acho que não! Pois é, isso na verdade é porque ele realmente foi muito inspirado no Gato Félix. Ele não só inspirou a história dos desenhos animados toda, né, como inspirou a criação do próprio Mickey. E ele também foi responsável por dar uma noção, um direcionamento aos desenhos animados, porque até então era criar um desenho, ele fazia umas coisas malucas na tela, mas não tinha uma história, um objetivo, e a partir do Gato Félix, isso começou a acontecer. E também foi ele que deu uma humanização aos personagens, o que a gente chama de aos assaltantes. No caso, você não chama de nada, né? Antibacteriana! Me ajuda aqui, minha irmã! Antropomórfico.
que é os personagens que é tipo uns bichos que ficam em pé igual os humanos, né? E é por causa disso e outros motivos que não só o público gostava muito do Gato Félix, mas também os críticos, os pensadores, o pessoal mais cabeçudo da época. Sou dessa época. Sabe quem gostava muito dele, Barbarella? Quem? O Aldous Huxley. Sabe quem que é esse moço? Não. Eu também não faço ideia, mas o meu roteiro aqui tá falando que ele adorava o Gato Félix. Ele escreveu um livro daquele chique pensamento, né, que é o Admirável Mundo Novo. Que é uma música da Pitty, né? Um álbum da Pitty. A Pitty, né, ele copiou a Pitty e tal. Reinstalar o sistema. Em 1923 teve um desenho muito famoso do Gato Félix, que foi Félix in Hollywood, onde ele interage com diversas celebridades da época, inclusive o próprio Charlie Chaplin. Pra você ter uma ideia, os anos 20 foram os anos dourados ali do Gato Félix. Tanto é que ele foi o primeiro personagem a ter produtos licenciados e vendeu bastante coisa. Apesar que os produtos eram meio assustadores, assim, né? Porque uns trem meio em preto e branco, assim, uns negócios meio... sabe? Era meio doido. O estimado era que por mês o Pat Sullivan levava mais ou menos uns $100 mil de licenciados, né? Se você parar pra pensar que $100 mil é bastante coisa hoje, né? Mas $100 mil nos anos 20, esse rapaz estava ganhando bastante dinheiro. E não só os brinquedos, né? Mas ele se tornou uma figura muito conhecida, muito forte. Até algumas lojas da Chevrolet começaram a usar ele como símbolo. E até a Marinha dos Estados Unidos fez até uma insígnia com a imagem do Gato Félix. Você tá entendendo o nível que ele chegou? E lasanha do Gato Félix? Ninguém pensou em fazer, não? Barbarellando, esse seria o Garfield, né? Você está confundindo os gatos. Tá sabendo legal? Nossa, eu tô aqui o tempo todo pensando... Você tá pensando no Garfield? Não, juro. o Garfield é chato desde o início. O Gato Félix é aquele preto e branco que tinha a mala. Nossa Senhora! E foram mais de 200 curtas animados, até que chega o ano de 1928, que seria um ano muito importante. Porque nesse ano, a televisão nos Estados Unidos estava numa fase meio que experimental. A televisão chegou aqui no Brasil nos anos 50, nos Estados Unidos por volta de 1928. Só um pouquinho de atraso. Só um pouco, parou aí em Curitiba. Só que eles tinham que fazer alguns testes de transmissão para colocar o negócio para funcionar, né? E eles pensaram em pegar um personagem muito conhecido para fazer essa primeira transmissão e usaram uma estátua muito pequena do Gato Félix para mandar essa imagem, né, que estava sendo ajustada para todo lugar lá dos Estados Unidos. Pra você ver a importância que ele tinha. Mas com essa história que eu tô te contando toda aqui, de uma super celebridade, um super sucesso comercial, hoje em dia o Gato Félix nada mais é do que uma lembrança. Tanto que a Bárbara tá lembrando até que era o Garfield. Você consegue imaginar o que aconteceu com ele? Porque foi uma hecatombe, né? O bicho pegou. Foi uma eca quem? Hecatombe. Bom, então, não fale em outro idioma? O início do esquecimento do Gato Félix, na verdade, começa com uma inovação tecnológica de 1927, que foi feita em um filme, que chamava O Cantor de Jazz. Esse foi o primeiro filme em que tinha áudio, em que tinha fala no filme. E quando isso aconteceu, começou uma grande revolução na indústria, nela como um todo. E aí a Educational Pictures, que era a produtora que distribuía os curtas do Gato Félix, falou assim, pronto, é isso que a gente precisa. Uma nova tecnologia pra gente levar o nosso personagem para um outro nível, colocar umas falas, uma música e tal. E levou isso muito animado pro pessoal lá da produção, pro Pat Sullivan. Aí o Pat Sullivan olhou aquilo e falou assim, não, mas isso aí é uns negócios do futuro, a gente não precisa fazer isso, nosso personagem tá dando tão certo aqui, não vamos precisar fazer isso nada, isso aí é coisa de jovem. Aí o pessoal ficou meio assim, tá, não, então tá bom, vamos ficar meio assim. Só que nessa época já tinha começado a concorrência e eles viram uma oportunidade de nadar de braçada. Todo mundo foi atrás de fazer a tecnologia de fazer os personagens falarem, de terem músicas. Inclusive foi nessa época que veio aquele primeiro desenho do Mickey que você deve lembrar, que é o Steamboat Willie, que foi o primeiro desenho do Mickey com som. Só que aí
Anos e anos depois de ver que o negócio tava meio que estranho, tava perdendo um pouco daquela magia, a concorrência tava vindo pesada com muito mais coisas interessantes, o Pat Sullivan resolveu que ia entrar nessa onda aí e ia começar a colocar sons nos desenhos lá do Gato Félix. Mas é aquele negócio, né? Se você não pegou a onda na hora que ela tava subindo, meu filho, você não consegue surfar de jeito nenhum. Ele pegou uma coisa tão atrasada que o próprio estúdio dele não tinha aquele conhecimento de causa para aplicar nova tecnologia no desenho. E eles começaram a sair com uma qualidade totalmente atrasada em relação à concorrência. Em 1930, depois de terem feito vários desenhos com um som que não tinha uma qualidade muito boa, o estúdio resolveu romper com Pat Sullivan. Depois disso, ele resolveu que tinha planos de fazer um novo estúdio para começar a fazer os desenhos e tal, mas algumas coisas na vida pessoal dele começaram a acontecer que atrapalharam esse processo. Em 1932, infelizmente, ele perdeu a esposa e foi quando ele entrou numa depressão alcoólica terrível. A saúde dele ficou péssima, a memória dele, ele não lembrava das coisas mais simples, chegando ao ponto dele não poder nem mais assinar um cheque, porque ele não sabia como é que assinava. Em 1933, ele morreu, mas deixou as coisas meio que numa confusão total, porque ele não tinha filhos. Então, para onde que iam os direitos do Gato Félix? E isso ficou travado durante anos e mais anos. Mas, você lembra lá no início que eu falei que 2 pessoas tinham criado o Gato Félix? É verdade. A gente ainda não falou muito da outra pessoa, né? Pois é, acontece que na época a história não foi muito bem assim de os 2 criaram isso. O que acontece é que sempre teve uma briga para saber quem tinha criado de fato o Gato Félix. O Pat Sullivan ou o Otto Mesmer. Porque o Pat Sullivan era o dono do estúdio, mas o Otto Mesmer era o cara que tinha desenhado, animado. Mas nesse ponto o Pat Sullivan tinha os direitos exclusivos de mandar e desmandar no personagem, que foi o cara que morreu. Essa briga se estendeu por vários e vários anos e tem várias versões. Diz o Pat Sullivan, né, que teve essa inspiração de diversas formas, que era um gato lá da mulher dele, mas ele começou ao longo dos anos a mudar um pouco essa versão, que veio, na verdade, de um livro que chamava O Gato que Andava Sozinho. Já o Otto Mesmer não falava nada sobre esse assunto, ele só estava lá trabalhando, fazendo o personagem, animando. Então o Pat Sullivan era o dono do estúdio e falava que tudo que tinha lá sendo criado pelos contratados dele era propriedade dele, mas aí o outro não falava nada, e esse negócio ficou se arrastando na justiça por muito tempo. A coisa só ficou mais esclarecida depois que o Pat Sullivan faleceu, e aí vários funcionários, inclusive advogados, falaram que o Otto Mesmer tinha sim um direito sobre o personagem. Só que ele não tinha de verdade os direitos, porque isso aí era uma coisa da empresa e tal, que estava na justiça. Era meio que difícil demais de resolver. Mas a resolução disso é que em 1935 veio um estúdio que se chama Van Baren, que compra os direitos do Gato Félix e entra em contato com o Otto Mesmer, que falando, você pode continuar produzindo aí pra gente. Mas aí também já estava um pouco tarde e o Otto Mesmer falou que ele não queria produzir isso. E é aí que começa a segunda fase do Gato Félix, e é aquela que vai beirar o esquecimento. É aí que surge o nome do John Oriolo, que era um assistente do Otto Mesmer, que falou que conseguiria dar um segmento ali. Eu consigo desenhar o Gato Félix, deixa na minha mão que eu resolvo. E o desenho do Gato Félix na televisão foi ao ar de 1958 até 1960. Agora com cores, com falas, e tinha 30 minutos de duração. Eu preciso achar a minha bolsa mágica! Ao todo foram 2 temporadas com 260 episódios. Esse desenho ele mudou um pouco a história do Gato Félix e acrescentou algumas coisas, né? Por exemplo, a bolsa mágica dele lá, que era uma bolsa de truques que ele podia fazer qualquer coisa, tirar qualquer coisa de lá, que os personagens queriam roubar dele. Ah, eu peguei a bolsa mágica, ela é toda minha. O desenho acabou ficando bastante popular, mas os críticos não gostaram muito porque acharam que era um desenho muito infantilizado. E eu concordo plenamente com eles, porque eu achava que era um desenho meio... sabe, era meio...
Só ficava todo feliz assim, parecia o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Só que com uma bolsa. E esse negócio dos direitos do Gato Félix eram tão cabulosos assim de resolver, que em 1988 teve até aquele filme, Uma Cilada para Roger Rabbit, que vários personagens, né, tiveram os direitos lá negociados para participar desse filme, mas não conseguiram trazer o Gato Félix. Você acredita nisso? Mas só que em 1991 ele teve o seu próprio filme, que foi... olha só. Mãe, podemos alugar esse, por favor? É claro, querido. Por que não? É o Gato Félix. Provavelmente você não lembra desse filme, até porque ele foi uma bomba, né? Era para ele ter saído nos cinemas em 1987, mas foi tão terrível que eles só conseguiram lançar para VHS em 1991. Em 1992 foi lançado um jogo para Nintendinho, do Gato Félix. E a gente já tá percebendo que o Gato Félix foi meio que esvaindo pelos dedos dos criadores, né, das nossas memórias. Mas em 2002, o TV Guide, que era uma revista digital importante dos Estados Unidos, colocou ele em 28º lugar dos 50 maiores personagens de desenhos de todos os tempos. Sendo que em 2005 ele até ganhou uma estrela na calçada da fama. Mas só que em 2014, os direitos do Gato Félix foram vendidos para DreamWorks, que até o momento não deu nenhuma pista e nenhum sinal de um possível retorno ou qualquer criação do Gato Félix. E se a gente parar pra pensar nos últimos anos, você lembrava do Gato Félix? Não tô lembrado, não. Esse que é o ponto, né? Ele acabou caindo no esquecimento. Um desenho que foi um marco do cinema mudo, foi um grande superstar, até maior do que o Mickey, simplesmente ninguém lembra mais. E para falar bem a verdade, eu acho muito difícil ele voltar, porque ele não precisa ser lembrado, visto que hoje a concorrência é muito grande e ele só desapareceu por um dono que tinha medo de inovar, né? De dar o próximo passo na tecnologia. Tomara que mais coisas não sejam assim. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!